boa noite. O Repórter Record de hoje fala de segredos e saudades de um brasileiro. Mas não é um brasileiro comum, não. Um brasileiro muito especial. Um brasileiro que partiu no dia 1º de maio de 94 em San Marino, na Itália. Nós seguimos os primeiros passos de Senna. A gente foi ao colégio e mergulhou no mundo de imagens e sons que vieram das fantásticas vitórias do Ayrton. Vencedor. O desabafo registrado por uma pequena câmera instalada no carro de Ayrton é um testemunho vivo de Senna ao vencer o Grande Prêmio do Brasil pela primeira vez. O desgaste físico, as dores insuportáveis e finalmente colocar o nome do Brasil lá no topo do mundo. Mas quem era Senna? O Silva brasileiro que se tornou cidadão do mundo carregando a bandeira do Brasil? Toda cultura precisa de heróis. A grande inspiração que o Ayrton Senna deixou para o povo brasileiro é essa, que nós podemos ter uma autoestima elevada, que nós podemos abandonar um certo complexo de inferioridade. E o herói, quando realiza uma ação heróica, ele traz um benefício para as pessoas, não só para ele. Temos que voltar no tempo até o início dos anos 60, em uma rua tranquila dos Altos de Santana, na zona norte de São Paulo. Era aqui nessa rua tranquila que um menino a bordo de um carrinho feito pelo pai, com um motor improvisado a partir de uma bomba d'água, fazia barulho. E aqui ele montava, aqui ele ligava, aí andávamos nessa área, né, nessa praça, e numa época em que isso aqui era muito tranquilo, né? Eram 2 horas andando, 1 hora andando. E isso era uma constante. A personalidade dele era diferente. Eu acho que se alguém nasceu para fazer isso, era ele. As pedras gastas da rua Peruleme, zona norte de São Paulo, foram pisadas por um menino que iria crescer. Assim como a árvore bem em frente à janela do quarto, onde dormia no início dos anos 60. O tempo passou, a família mudou e um novo dono chegou. Dona Marina é uma testemunha viva dos primeiros passos de um campeão. Fazia aquela poeira, sabe? E o pai dele atrás empurrando. Era uma gracinha. Na realidade é um círculo, né? Tem 300 metros. Ele fazia essa volta aqui com um kart, né? Ele fazia assim, ó. Dando beijo pra mim, né? E fazia um barulhão? Fazia. Mas nunca ninguém reclamou do barulho, né? Todo mundo adorava ele, que ele era muito simpático. Ele tinha um coração de ouro, esse menino aí. Ele tomava banho, olha. Quando era pequenininho, aqui até de grande ele tomava banho. Tomava banhinho aí, ó. E a senhora morava em frente? Naquela casa que tinha aquele todo lá. É minha aquela casa, tá no então carro. A senhora via tudo? Eu via tudo. Até que a senhora acabou comprando. Eu não saía daqui, porque eu que levava, uma semana eu levava minhas filhas no colégio e outra semana era a mãe dele que levava. A janela que ele via a rua era essa aqui. Aí tinha a cama dele, tinha a penteadeira, tinha uma escrivaninha. Tinha tudo aí. A casa não mudou nada, é a mesma coisa. Agora só deixa a gente filmar lá? Não dá. Lá dentro não. É só, ó. Não dá. Essa rua tem história. Aliás, é uma história mundial. Quando se fala em Ayrton Senna, não há quem não conheça. Foi assim que os dias felizes da infância, tragados pelo tempo, ficaram para trás. Assim como as recordações dos amigos da rua, das brincadeiras com os irmãos e fotografias gastas pelo tempo. Uma história quase perdida na zona norte de São Paulo. Pequenos segredos, grandes histórias e muita coisa acabou ficando esquecida num canto da memória. Uma parte
parte perdida da adolescência de Ayrton Senna ficou em um armário aqui do Colégio Rio Branco, em São Paulo. São 7 anos da vida pouco conhecida de um aluno que tinha os olhos nas nuvens. Os corredores, as salas de aula, o prédio é o mesmo, pouco mudou. O que mudou está no rosto de quem vive seu tempo de colégio, das novas gerações que chegam. Ecos de um tempo que vai do início ao fim dos anos 70. São fotografias e boletins que revelam um Ayrton pouco conhecido. A cada ano, o rosto da fotografia vai se modificando. Um quase menino do ofício silencioso de crescer e correr. Correr para muito além dos corredores da escola, carregados de memórias perdidas. Correr sempre pelo mundo em busca de desafios. E além de desafios, as vitórias. O passado vai ficando no retrovisor da vida nos longos corredores do colégio. Depois que daqui ele saiu e que fomos acompanhando essa trajetória de sucesso que ele teve, é que foram surgindo, ele foi meu colega, então a gente encontrava várias pessoas que diziam, pois é, ele foi meu colega de classe, que beleza, e torciam. E realmente ele tinha um carisma, com toda aquela, vamos dizer, aquela postura discreta que ele sempre teve, ele tinha um carisma especial. Na verdade, ele estava muito na frente da gente, né? Ele já estava com a coisa muito clara, né? E a gente que estava moleque ainda, ele não era mais moleque. Me lembro uma vez que a gente saiu, ele tinha um corcel amarelo, né? Meio rebaixado e tal. E trocava a marcha, nem esticava o motor. E a gente enchia o saco dele, né? Falei, escuta, você corre de kart, isso é jeito de dirigir, anda mais rápido, vamos perder. Sabe, ficava enchendo ele. Daí, ele, na saída do túnel, ele começou a acelerar o corcelzinho dele. E foi na descida. Ele quieto, todo mundo mudo no carro. Aí ele foi tangenciando, como se não tivesse fazendo. Ele fez as curvas absolutamente reto, como se fosse uma reta. O carro só fazia assim, sabe? Muito pouco, sabe? Você não sentia que você estava fazendo a curva. Nós ficamos muito orgulhosos de saber que pudemos fazer parte da vida dele. Além de ser um cara que estava começando, um moleque que estava começando, ele não, sem dúvida, já era muito, muito rápido no kart. Quer dizer, era um cara que todo mundo sabia que ia dar certo. Eu era, no momento, a estrela do kart no Brasil. E o Ayrton era a estrela ascendente. Então já criou uma rivalidade gratuita lá. Quer dizer, mas mal se conhecia tudo e já ainda nem se falava direito, né? Mas foi um negócio que foi logo no começo. Eu acho que como talento de guiar, como dom natural, eu acho que o Ayrton, sem dúvida, foi imbatível. Eu acho que foi o maior piloto de todos os tempos, o cara mais rápido que já apareceu. Sozinho em Londres, as imagens revelam um aprendiz de campeão em uma rua calma. Senna deixou a família e os amigos para enfrentar a Europa. Na Fórmula 13, em 20 provas, venceu 13. A mãe, em um registro histórico, fala do filho começando a rodar o mundo. Era um talento, porém, desconhecido. Inicialmente, eu não aceitava que ele fosse piloto de Fórmula 1. Posteriormente, eu fui sentindo que se ele não fosse o que ele é hoje, ele seria uma pessoa frustrada. E é esse aprendiz de vencedor que fala dos sonhos, das dificuldades e da vida dura na Europa. São momentos que estavam esquecidos. Os primeiros passos de um ídolo mundial. Não existe uma regra a seguir. Na vida de um piloto em média, voando o tempo todo, de um país para o outro, em aeroportos e hotéis.
que não é uma parte que me agrada particularmente. Agora, como você está na Inglaterra em si, tem dias que você tem que levantar às 5 horas da manhã para viajar mais algumas horas de carro e treinar o dia todo e chegar meia-noite em casa. Quer dizer, exige muito. E tem dias que você não tem horário, você está livre e às vezes você passa 3, 4 dias totalmente livre, podendo levantar mais tarde, passear, enfim, levar uma vida bem tranquila. Para você aguentar 1h30, 2 horas num grande prêmio, normalmente sob forte calor, já que os grandes prêmios são sempre organizados, o calendário é sempre feito coincidindo com o verão de cada país, que você precisa ter um preparo físico muito bom. No início de 84, no início da Fórmula 1, foi um dos problemas sérios que eu tive, porque eu não estava ainda acostumado com corridas tão longas, que as categorias que antecedem são provas de 20 minutos, meia hora. Então, de um momento para o outro, eu me vi envolvido em 1h30, 2 horas de corrida, sob forte calor, com concentração tremenda, já que o Fórmula 1 exige muito mais. E eu tive, então, que começar a me dedicar na parte física, para aguentar o repuxo, né, que um Fórmula 1 exige. É importante você se ajustar ao equipamento. Você precisa ter um conhecimento técnico para poder associar isso à sensibilidade necessária para sentir o carro, sentir o equipamento. Então começa já na forma que você entra no carro. O carro é extremamente apertado, né? Você tem um banco feito sob medida para você. A tua posição é exata com relação ao volante, ao câmbio, aos pedais de comando. Enfim, existe é como se você vestisse uma roupa, entendeu? Sob medida. Dali em diante, a linguagem que eu diria que você usa para se comunicar com a máquina é entre a sensibilidade no som e na vibração. Eu penso na vida e penso no sucesso, na paz, na felicidade, no amor, eu não penso na morte. Voltamos daqui a pouco com Senna, Segredos e Saudades. O desabafo e a revelação de um amigo. Senna começou a morrer nos bastidores de San Marino. Estamos de volta com o Repórter Record especial de hoje. Senna, Segredos e Saudades. Aliás, o Repórter Record e as revelações que vieram dos bastidores da Fórmula 1. E o sacrifício de maio de 94 que custou a vida de Ayrton da Silva, uma lenda chamada Senna. Foi a partir desse ano que o professor Nuno Cobra passou a trabalhar com o então principiante na Fórmula 1, Ayrton Senna. Foi realmente uma caminhada longa, profunda, cheia de dificuldades, de obstáculos, de barreiras, que juntos nós conseguimos superar de uma maneira fantástica, maravilhosa. O Ayrton se superou de que maneira, professor? O Ayrton era uma pessoa extremamente singular. Eu nunca havia visto outra nessa longa caminhada, porque quando eu trabalhei com Ayrton, eu já estava com seus 35, 34 anos de trabalho. Já tinha passado muita água embaixo da ponte. Mas ele era extremamente dedicado.
Eu acredito que a diferença do Ayrton com todas as outras pessoas, todos os outros atletas de fama, inclusive do mundo, era o fazer. Essas 5 letras mágicas, fazer, que diferencia tudo. O sábio não é o que sabe, o sábio é o que faz. E o Ayrton mostrou ao mundo que o fazer faz toda a diferença. Ele dormia muito tarde, madrugada, era o ritmo dele. Ele dizia assim: Nuno, mas eu giro assim. Mas Ayrton, 1h30, 2 da manhã é muito tarde. Então negociávamos para aproximar. E no final ele dormia às 9. Não porque o Nuno Cobra mandava ele dormir às 9, mas ele encontrou satisfação. Porque ele fez, e o fazer traz satisfação pela sua própria vitória diante da dificuldade do fazer. E ele venceu muitas dificuldades, né? E o senhor acompanhou de perto essa superação a cada obstáculo. O Ayrton era uma pessoa que tinha até dificuldade para fazer as coisas. Ao contrário de que muitas pessoas pensam que vinha como uma mágica, não. Vinha pelo fazer constante, ininterrupto, essa tenacidade que caracterizou o Ayrton. Professor, e o olhar do Ayrton? Como é que o senhor define aquele olhar triste, às vezes vivo, né? O olhar é pelo olhar que você vê a alma da pessoa. E algumas conseguem esconder um pouco a sua alma. O Ayrton era aquela pessoa aberta, profunda, magnânima, solidária. E pelo olhar dele, você se emocionava. Quantas vezes eu vendo uma fotografia do Ayrton, veio lágrimas ao rosto pela tristeza, pelas dificuldades que eu sabia ele estar vivendo nesse terrorismo que é o circo da Fórmula 1. Ele detestava a Fórmula 1. Era um ambiente podre, horroroso. E esse olhar triste era essa situação de que ele tinha que fazer, porque o que ele mais gostava no mundo era sentar num carro de Fórmula 1 e dominar essa máquina, onde ele tinha o prazer que ultrapassava todas as outras situações da vida. Nuno Cobra escreveu o livro A Semente da Vitória, que já vendeu mais de 100 mil exemplares. Um método que ele utilizou com o piloto brasileiro. Nuno é considerado um mestre do desenvolvimento humano. O professor e amigo fala de alguns segredos dessa convivência que gerou vitórias, mas também foi um tempo de repartir dor, angústia e sofrimento pelo ciclo da Fórmula 1. Ele tinha uma dor muito grande com a mídia brasileira. Era uma dor profunda e que uma vez, devido a um momento em que ele não conseguiu ter esse domínio suficiente, rolavam lágrimas nos olhos quando ele dizia, com uma tristeza que doía no meu coração, de que eles não conseguiam ver o Ayrton, eles não conseguiam ver o homem, a pessoa, e mesmo o atleta eles humilhavam, eles massacravam, fazia assim uma máquina de moer carne, emocionalmente falando. E ele ia lá, vencia e botava a bandeira do Brasil lá em cima. Botava. O estímulo do Ayrton era a mídia no fora do país. Eu até acho que isso é uma questão cultural brasileira. O Ayrton se fez tão presente no Brasil como se fosse um filho do Brasil. E santo de casa não faz milagre. Por mais feitos que ele fazia, a mídia continuava a destroçá-lo. Era sempre aquele Ayrton ridicularizado. E isso doía muito. E ele um dia, eu nunca vou me esquecer, sentamos numa grama, embaixo de umas árvores. Pois é, mas a chama de Senna continua acesa. Ela muda a vida de milhares de jovens. Viviane, a irmã, conta o que Senna queria para as crianças do Brasil. Eu volto já.
Voltamos com o Repórter Record e a toda velocidade. Os ideais de Senna florescem e dão frutos. Ele fincou a bandeira do Brasil no mundo inteiro. E para as crianças esquecidas, ele sonhou um mundo muito melhor. Senna se foi há 8 anos e a semente que ele deixou está em todos os cantos, nas imagens, nos sons e nos olhos daqueles que viverão o futuro do nosso país. Senna generoso que queria repartir um pouco com os que não tinham absolutamente nada. Tinha projeto para as crianças. É Viviane Senna, a irmã de Ayrton, quem conta. Ele falou assim, olha, Vi, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei muito bem o que fazer, como muitos de nós, né? Não sabe bem exatamente como ajudar. E ele me pediu para pensar e a gente voltar a conversar. Mas, infelizmente, essa segunda conversa não foi possível, porque 2 meses depois disso houve um acidente. Mas nessa conversa, ele me disse que ele queria dar um percentual do Seninha, que é um personagem infantil baseado no Ayrton e que ele tinha acabado de lançar naquele ano. Em janeiro de 94 ele lançou Seninha. Em março ele falou comigo que ele queria doar um percentual desse personagem para essa ajuda que ainda a gente iria definir qual seria. Daí minha família e eu decidimos levar adiante essa pequena semente que ele deixou ali, né, na nossa mão, e resolvemos plantar essa semente. E ela é exatamente isso, o Instituto Ayrton Senna hoje. Nós lançamos a fundação no dia 21 de março de 95 com o primeiro projeto, que chama Educação através do Esporte. Foi aqui em São Paulo, na USP, no CPUSP, no Centro Esportivo da USP, um programa que usa esportes para fazer a criança dar certo na escola e na vida. Não é para formar atletas, esportistas, não. É usar o esporte para desenvolver essa criança. Como a escola não está conseguindo ensinar, essa criança não consegue aprender. Não é porque ela é subnutrida ou subestimulada, não, porque todas essas crianças são subnutridas e subestimuladas, e se elas forem ensinadas como está acontecendo, elas passam de ano, e tudo isso com R$20 por mês. Você faz uma criança multirrepetente passar de ano e ainda recuperar os anos perdidos em repetência. Valeu, eu acho que valeu muito, porque eu acho que transformar sonhos em realidade já é um grande privilégio. A Ayrton deixou um sonho e eu estou tendo o grande privilégio de poder transformar um sonho em realidade. Eu acho que é um orgulho a gente poder fazer alguma coisa pelo país, porque o país merece. E eu acho que está dentro da possibilidade de cada um de nós fazer alguma coisa. A gente não precisa virar Estado, a gente não precisa ser governo, não precisa ser assistente social para fazer alguma coisa pelo país, nem para se sentir responsável pelo país. Nós podemos sim fazer alguma coisa pelo país e mudar essa história nos nossos próximos 500 anos. Hoje, 400 mil crianças espalhadas pelo Brasil têm um pouco do que era o sonho de um vencedor. Vem através de 3 coisas. Da marca Senna, aquela do duplo S, que tem óculos, relógio, bicicleta, moto, uma série de produtos. Do Seninha, que é um personagem infantil, que não é o Ayrton, mas é um menino que tem o Ayrton, assim, né, como um ideal. E também todos os contratos de imagem do Ayrton, isso no Brasil e fora do Brasil, as 3 coisas. Elas é que geram os recursos que foram doados integralmente para o Instituto. Meirinha é uma menina de Fortaleza. Na época em que foi feita essa imagem, ela tinha 10 anos e 10 quilos. Era um símbolo da desnutrição crônica que maltrata 1 em cada 3 crianças brasileiras. Quando eu toco uma criança desnutrida, quando a gente sente uma criança desnutrida, é a sensação de que a dor do mundo está nessa criança. E a gente começa a perguntar que futuro nós teremos diante de uma sociedade tão injusta.
Meirinha hoje tem 15 anos. Como milhares e outras crianças, sua vida foi salva pelo trabalho do IPRED, o Instituto de Prevenção à Desnutrição e à Excepcionalidade. Uma das entidades que tem o suporte do Instituto Ayrton Senna. Como Meirinha, as crianças chegam ao IPRED quase sem esperança. Mas o Instituto está provando que elas podem ser totalmente recuperadas para a vida. Todo mundo dizia que ela ia morrer, que ela não tinha mais como sobreviver. Até a própria doutora do hospital disse que ela não tinha condições de sobreviver. O que o IPRED percebeu é que por trás de cada criança desnutrida existe uma família também carente. Por isso tem que ter cuidado no horário qualquer. Por isso, o trabalho envolve a educação das mães e o apoio às famílias. Esse trabalho prova que é possível mudar as coisas, que não é tão difícil resgatar a dignidade e a cidadania das pessoas para que elas possam garantir a sobrevivência dos seus filhos. É super forte. O país não dá muitas vezes condições para as crianças, nem mesmo sobreviverem fisicamente. Quanto mais terem acesso à educação, à saúde, à profissionalização, eu acho que é isso que nós precisamos modificar no Brasil. São muitos os prêmios que Senna ganhou e eles vieram de todas as partes do mundo. Esses não eram dados na corrida, eles eram dados numa cerimônia fechada no final do ano em Paris, só para pilotos e as pessoas mais importantes de Fórmula 1. Então esses 3 troféus são os que o Ayrton ganhou por ter sido campeão mundial, porque todos conhecem os troféus que são dados nas corridas, no momento que sobe ao pódio, e o mais importante deles é, sem dúvida, esse, que foi o Grande Prêmio do Brasil. 4 anos, em 1º de maio de 94, na pequena República de San Marino, nos deixou, após bater a 310 km por hora na curva Tamburello, em Imola. Senna teve honras de chefe de Estado. No mês passado, a justiça italiana liberou o carro que matou o piloto brasileiro. 8 anos depois, os segredos são pequenos diante da saudade que ficou.